Você já ouviu falar na licença ambiental por compromisso, ou a famosa LAC? Essa é uma modalidade de licença ambiental que vem sendo muito debatida por aí e que você precisa saber como que ela funciona, porque eu não tenho a menor sombra de dúvida, ela será o futuro do licenciamento ambiental. E recentemente, esse tipo de licença ambiental, ele foi discutido e foi debatido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional esse tipo de licença. Era uma discussão antiga, uma discussão que, nesse caso, versava sobre o estado da Bahia e sobre a legislação baiana com relação à licença ambiental por compromisso, e que o STF recentemente, nesse mês de novembro de 2023, declarou esse tipo de licença constitucional. Mas afinal de contas, o que de fato é a licença ambiental por adesão e compromisso? Na prática, esse tipo de licença ele é muito semelhante ao imposto de renda. O imposto de renda ele é autodeclaratório. Isso significa que, anualmente, todas as pessoas físicas e jurídicas se autodeclaram, ou seja, informam para a Receita Federal quanto que foi a receita delas naquele ano corrente, quanto que elas pagaram de imposto e se isso está adequado e está correto. Quando a gente olha para a licença ambiental por adesão e compromisso, a tendência é que ela funcione basicamente da mesma forma. Ao invés de se ter um estudo ambiental sendo apresentado para o órgão ambiental, sendo avaliado pelo órgão ambiental, né, retornando com complementações, com exigências para somente então sair a licença ambiental, no caso da LAC a gente não precisaria de nada disso. Esse papel se inverte. Por isso, nesse caso, o empreendedor apresenta as informações, ou seja, ele declara se tem área de preservação permanente, se tem alguma espécie ameaçada de extinção, ele vai levar essas informações para dentro do processo de licenciamento ambiental e a licença sai, então, automática, como um compromisso, né, a partir de atividades já pré-definidas pelo órgão ambiental e com impactos ambientais e medidas mitigadoras também já pré-definidos pelo próprio órgão ambiental. Por isso que, de uma maneira geral, as LACs, né, as licenças por compromisso, elas partem de uma listagem estabelecida pelo órgão ambiental. Isso eu tenho observado em alguns estados que já adotam esse tipo de licença, então eles estabelecem por uma portaria quais são as atividades passíveis de licenciamento ambiental por compromisso. Aqui em Santa Catarina a gente já tem essa modalidade também em funcionamento, a gente tem suinocultura, tem a própria coleta e captura de fauna para fins de diagnóstico de fauna, que já está saindo por lá, aqui uma série de outras atividades que aos poucos vem sendo acrescida, essa lista vem sendo aumentada. E essa é uma tendência que acontece em grande parte dos estados. Porque na prática o que se percebeu foi que muitas atividades, ao invés de elas precisarem de um licenciamento ambiental trifásico para se identificar os impactos ambientais e a partir disso se propor as medidas de mitigação, algumas atividades já têm impactos e medidas mitigadoras muito bem conhecidas. Então, sim, não é muito necessário você fazer a identificação dos impactos ambientais para algumas atividades. Agora, lógico, respeito às áreas de preservação permanente, respeito à legislação, isso vale para qualquer área e para qualquer licenciamento ambiental. E se a gente for olhar para o futuro, a tendência é que as LACs sejam a forma unânime de licenciamento ambiental no longo prazo. Porque com o avanço tecnológico, com o avanço de ferramentas como a inteligência artificial, esse tipo de licença ambiental vai ficar muito mais aplicável. Porque afinal de contas vai se poder utilizar inclusive a tecnologia para fazer esse primeiro filtro, para poder olhar para as informações prestadas sem a necessidade de um ser humano ali, de um analista do órgão ambiental. Além disso, uma licença ambiental que visa mitigar e minimizar os impactos ambientais, ela tem uma função muito específica. Mas, em geral, nos órgãos ambientais, na grande maioria, quem analisa os processos de licenciamento ambiental também é responsável pela fiscalização. Então, quanto maior a demanda de análise de processos de licenciamento ambiental para as licenças serem expedidas, menor a capacidade de atendimento às demandas de fiscalização. Isso significa que muitas vezes, né, pensando na questão ambiental, pensando na sustentabilidade, se dá muita atenção para o licenciamento ambiental e a atividade fiscalizatória fica de lado.
A partir do momento que a gente tem uma licença ambiental por compromisso, uma facilidade para a expedição da licença, o fiscal, o analista ambiental, ele fica muito mais livre para poder fazer a sua atividade de fiscalização. Porque afinal de contas, uma licença ambiental que não é fiscalizada, que não é controlada, ela é somente um papel. A licença ambiental, ela precisa ser fiscalizada, ela precisa ser controlada pelo órgão ambiental. Do contrário, ela perde sua finalidade, ela perde sua efetividade, porque a mitigação dos impactos ambientais não está ali sendo analisada no dia a dia, né, no curso daquela licença ambiental. Se você gostou desse vídeo, quer saber um pouco mais sobre esse tipo de licença, não deixe de encaminhar esse vídeo para um colega seu e curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim, semanalmente, a cada vídeo novo, você vai ser notificado, vai ser informado, e com isso, esse tipo de informação muito relevante para o licenciamento ambiental, especialmente para quem está começando, para quem tem uma pequena consultoria ambiental, pode ajudar e facilitar muito a vida.